Pessoal, Joca aqui, e hoje decidi trazer uma proposta diferente para o canal e falar sobre um tema que recentemente tem encantado o imaginário popular: a verdadeira forma dos anjos. Bom, você já deve ter cruzado muitas vezes em sua vida com aquela imagem clichê de anjos como homens e mulheres loiros com asas nas costas, ou com a imagem de pequenos bebês alados. Sua avó até provavelmente deve ter algum desses feito de porcelana ou estampado em um folheto de orações. Só que essa não é a verdadeira forma dos anjos. Essa forma de anjos como bebês ou pessoas loiras com asas e tal se deve a artistas do período renascentista como Donatello, que reviveram a estética da cultura greco-romana ao mesmo tempo em que a infundiam, a combinavam com elementos do catolicismo. Os bebezinhos com asas são na verdade uma representação de um puto. Isso mesmo que você ouviu. Um puto, para quem não sabe, é uma figura que no campo da arte e da mitologia se refere a um menino nu com asas nas costas. Essa representação era derivada da imagem do deus Cupido quando era mais jovem e simbolizava a pureza, a inocência e o amor de uma criança. Mas então, como são os anjos de verdade, Joca? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que o objetivo desse vídeo é mexer com a imaginação e com conceitos de fantasia ligados ao mundo nerd, e não definir o que é verdade ou não no campo da religião. Ou seja, não é um vídeo sobre religião nem sobre teologia. Então, se você acredita que os anjos literalmente são bebezinhos alados, tudo bem. Cada um sabe da sua fé. Então, esclarecido isso, vamos em frente. Se vamos falar em anjos, segundo a Bíblia, teremos que citar o livro bíblico de Ezequiel, capítulo 1, que começa mais ou menos assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ou seja, Ezequiel diz que viu essas coisas, e não que escolheu as características que vou citar mais para frente como uma mera representação da grandeza dos anjos. Não, ele disse que literalmente viu os anjos da forma como eu irei descrevê-los. Tudo bem? Então bora lá. Os primeiros dessa lista são os querubins. As primeiras figuras que Ezequiel vê são 4 criaturas semelhantes a uma figura humanoide, porém com um corpo que parecia feito de brasas ardentes. Esses seres tinham 4 asas, 2 nas costas e 2 cobrindo seus corpos. Os seus pés eram como os pés de bezerras. Sim, isso mesmo, parecido com os pés do deus Pan. E eles tinham 4 faces. Não eram 4 cabeças, mas sim 4 faces em um mesmo rosto, em uma mesma cabeça. A face principal era de homem, a da direita de leão, a da esquerda de boi e a 4ª face era de águia. Eles ainda teriam mãos de homem debaixo de cada uma das 4 asas. Não sabemos se era uma mão ou um par de mãos, mas isso de qualquer forma faz com que esses seres, além de todas essas outras características malucas, tivessem pelo menos 4 ou até 8 braços. Segundo o profeta, esses seres emanavam muita energia e sempre que se moviam geravam um enorme clarão. Esses seres são chamados de querubins ou queruves. Bom, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas eu estou lendo aqui. Essa palavra queruve, ela vem do hebraico, e esses seriam os seres que estariam logo abaixo do trono de Deus. São Tomás de Aquino os descreveu como aqueles que têm um amor flamejante por Deus. Então, apesar de ter uma aparência quimérica, até um tanto assustadora, eles são seres benevolentes. O terror que podem acabar inspirando se daria por conta do extremo poder cósmico e espiritual que os mesmos possuem. Bom, os próximos dessa lista são os ofanins, ou tronos, como alguns os chamam. Ofanins significa literalmente rodas, ou redemoinhos, ou esferas. Talvez esses sejam os mais estranhos entre os anjos, pois ao invés de ter uma aparência humanoide com asas, eles na verdade são compostos de várias rodas inseridas umas nas outras, cobertas por olhos de todos os lados e girando em todas as direções. Essas rodas teriam a cor do berilo, segundo a descrição bíblica. O berilo é uma formação mineral que se apresenta na forma de cristais hexagonais, geralmente de cor verde.
embora hajam outras cores também, como por exemplo o berilo amarelo, vermelho, enfim, mas o mais comum é o verde. No apócrifo livro de Enoque, os Ofanim são descritos como aqueles que nunca dormem e que guardam o trono de Deus. Porém, também existe a ideia de que os Ofanim seriam nada mais do que literalmente rodas da carruagem de Deus, ligadas à vontade dos querubins, já que a Bíblia estabelece uma ligação entre os dois, dizendo que havia uma roda para cada querubim. Segundo essa interpretação, os Ofanim seriam máquinas celestiais de viagem tridimensional e que de alguma forma seriam comandadas pelos querubins. Eu sei, parece loucura e doideira, mas são os resultados da pesquisa que eu fiz. Bom, os próximos e últimos da lista são os serafins. Só que para falar desses seres nós vamos ter que mudar de capítulo da Bíblia, até de livro. Nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. O nome serafim deriva da palavra hebraica saraf, que significa queimar, né? Talvez essa seja uma referência ao fato de eles voarem acima de Deus e de Deus ser sempre descrito como um ser feito de chamas, de energia pura, né? Um ser feito de uma chama eterna e completamente irradiante, eterna, em todos os sentidos que você puder imaginar. Esses anjos possuem 6 asas, 2 para cobrir seus rostos e 2 para cobrir seus pés, e outras 2 que eles usam para voar, é claro. Eles estariam voando ao redor do trono de Deus e cantando eternamente para exaltar a sua glória. Os serafins são os anjos que contam com a menor das descrições bíblicas. Realmente eles têm muito poucos detalhes, viu gente? Já que seus corpos se mantêm escondidos por detrás de suas asas. Talvez isso tenha sido feito para poupar o profeta Isaías de morrer com a verdadeira visão, a terrível visão de como realmente seriam os serafins. Bom, é importante ressaltar que no Antigo Testamento um aspecto importante da fé em Deus era o temor. Deus e seus anjos eram retratados como figuras de fogo, seres de luz, trovões, relâmpagos, chamas e feitos de brasas ardentes. Eram seres de certa forma terríveis e que muitas vezes traziam castigos, como por exemplo o anjo que expulsou Adão e Eva do paraíso, ou o anjo que ceifou a vida dos primogênitos egípcios durante a passagem das 12 pragas lançadas sobre Faraó, que escravizou o povo hebreu. Eu sei, isso tudo soa muito estranho, dado a como a imagem dos anjos foi pintada durante séculos no imaginário popular. Mas, para finalizar, é preciso dizer que algumas interpretações afirmam que Ezequiel e Isaías, na verdade, tiveram contato com seres alienígenas e que essas descrições aí que eles deram seriam as mais próximas que eles conseguiram encontrar para o que viram, né? Já que eles eram homens que viveram no passado, numa época que não tinha tecnologia e muito menos tecnologia alienígena há bilhões de anos avançados no futuro. Também existe outra interpretação que diz que os anjos são seres transcendentais e espirituais. Então os olhos humanos não teriam capacidade de sequer compreender sua verdadeira forma, o que geraria essas descrições, digamos assim, bizarras que aparecem na Bíblia. Mas e se as 2 explicações estiverem corretas? Hein? Vocês já pensaram nisso? Calma que eu já vou explicar. Bom, nesse ponto o que eu vou fazer é puxar a brasa para o nosso assado do mundo nerd. Já que existe na cultura pop um escritor que descreveu seres que eram tanto alienígenas quanto deuses, criaturas divinas antigas com poderes inimagináveis vindos de outra dimensão. Seu nome era H.P. Lovecraft, o pai do terror moderno. Nesse sentido, os anjos poderiam ser seres que habitam dimensões de existência muito além da que vivemos, de forma que sua verdadeira aparência seria incompreensível aos nossos olhos. Para Carl Sagan, um famoso cientista ateu, era possível que existisse uma 4ª dimensão espacial além da nossa, e segundo ele, mesmo um ser de 3 dimensões como nós, que fosse levado para a 4ª dimensão por um breve momento, conseguiria ver nossa realidade de uma forma nunca antes imaginada pela humanidade, mas que, contudo, ao retornar para o mundo de 3 dimensões, o mesmo não conseguiria explicar o que viu, pois estaria de novo preso às limitações de um universo de 3 dimensões. É o que cientistas afirmam sobre o Tesseract, e não, eu não estou falando sobre a joia do infinito do universo cinematográfico da Marvel, e sim da forma que um cubo teria na 4ª dimensão.
Nossa representação desse cubo quadridimensional, desse tesseract, é imperfeita e gera até ilusões de ótica, mas é o mais perto que conseguimos chegar de como seria. Então, se deixarmos nossa imaginação voar um pouco, poderíamos teorizar que Ezequiel e Isaías teriam tido a chance de ter um breve vislumbre de dimensões de existência muito acima da nossa. E dessa forma, os anjos seriam tanto criaturas divinas quanto alienígenas, já que a palavra alienígena, antes de ser sinônimo de pessoinhas vindas do espaço, significava algo estranho, no sentido de incomum ou de não pertencente a esse mundo. Bom, você pode usar esse conceito na sua próxima partida RPG de mesa, ou para escrever um conto de terror cósmico celestial. O que você acha? Então, gostaram do vídeo? Se sim, eu já adianto que há outro profeta que teve o privilégio de ver e descrever os céus, e os anjos, e Deus, e até a verdadeira forma do demônio. Seria o profeta João do Apocalipse. Se quiserem uma parte 2 desse vídeo, sentem o dedo no like e comentem. Sempre lembrando que o conteúdo que produzimos aqui é meramente nerd e que nosso objetivo não é jamais tratar de religião ou teologia. Então, pelo amor de Deus, lembre-se disso antes de surtar nos comentários, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.